Fala pessoal, boa quarta-feira, bem-vindos ao livro de leitura feminina. Voltando ao livro de Elizabeth Keckler, Nos Bastidores, 30 anos escravo, 4 anos na Casa Branca. Como disse semana passada, hoje eu vou estar falando sobre o prefácio e o capítulo 1. Então, iniciando o prefácio, ela já vem dizendo que o livro não foi ideia dela ser escrito. Pessoas a incentivaram a escrever. E ela já coloca esse adendo no começo do livro, porque o público que leria esse livro provavelmente se sentiria incomodado com a leitura, porque nada incomoda mais um racista do que ser chamado de racista. Pega isso, sempre que você acusar alguém de racismo, essa pessoa vai falar assim: não, eu não sou racista, eu até... Essas aspas que vem depois do até, provavelmente é algo pior do que o acontecimento anterior, perfeito? E ela já vem colocando esse adendo antes. Na época pós-escravatura, não era benefício para ela perder seus clientes, inclusive a primeira-dama dos Estados Unidos. Por exemplo, tenho amigos queridos e sinceros no sul e no norte, e não magoaria meus amigos sulistas com uma condenação generalizada, só porque um dia fui escravo. Eles não foram responsáveis pela maldição sobre a qual nasci, tampouco o Deus da natureza, ou aqueles que elaboraram a Constituição dos Estados Unidos. Vê o quanto que ela se defende antes de começar a falar. E ela já vem dizendo: um ato pode até ser errado, mas a não ser que as autoridades o reconheçam como um erro, é inútil esperar que ele seja corrigido. E ela já vem falando isso para apaziguar os ânimos de quem leria o seu livro. Porque nesse momento em que ela está escrevendo, ela está trabalhando com a senhora Lincoln, que é a primeira-dama, já em Washington, já na Casa Branca. Como ela habita no meio ali na Casa Branca, também tem outros fatos que poderiam a impedir de escrever esse livro, ou que esse livro fosse mal interpretado. Então ela já coloca esses adendos no começo. Perfeito, capítulo 1, lugar onde nasci. Aqui ela vem falando que a vida dela é repleta de acontecimentos desde o nascimento. Que por mais que ela sempre foi livre, na mente dela, ela tem o seu corpo acorrentado do nascimento. Até os 40 anos ela foi escrava. E ela fala que a infância dela, ela só lembra de pequenos flashes, como, por exemplo, ter passado parte da infância dela apenas com o pai e a mãe. Que por mais que foi lhe prometido pelos seus senhores que os pais deles não seriam separados, foi prometido aos pais, quando ela era mais jovem, ela não tem essa noção, mas foi prometido aos pais dela que eles jamais seriam separados. Na primeira oportunidade, eles foram separados. E quando a mãe dela chegou a trazer essa reclamação ao seu senhor, ela ouviu a seguinte resposta: pare de bobagem. Você não tem motivo para achar que está acima dos outros. Seu marido não foi o único escravo a ser vendido nessa família. E você não foi a única que teve de se separar. Há muitos outros homens por aqui. Se você quer tanto marido, pare de chorar e vai encontrar outro. Isso foi a resposta que ela teve. Aí ela diz que ela lembra: minha mãe não respondeu essas terríveis faladas. Ela se virou em silêncio estoico, os lábios assumindo um sorriso de desprezo ou de ojo que crescia em seu coração. Ela vem relatando que esse ódio, essa profunda injustiça foi gerando um sentimento muito amargurado em todos que eles rodeavam. Os pais dela nunca chegaram a se encontrar. Eles trocavam cartas por muito tempo. Nessas cartas, o pai dela, sempre que possível, lembrava da Lizzie, chamava ela de Lizzie, Elizabeth, e até um certo ponto onde ele parou de mandar carta. Ela não sabe se ele chegou a falecer ou se ele só foi vendido por um outro senhor que não lhe permitia mais escrever. Certos pontos esse aqui eu gostaria de trazer. Como ela era criança, ela lembra de flashes. Então tem 2 pontos que eu quero trazer. A primeira é que por volta dos seus 7 anos, ela viu pela primeira vez um ser humano sendo vendido. E ela relata da seguinte forma: morávamos em Peaceward, na Virgínia, e meu senhor havia acabado de comprar os porcos para o inverno, mas não tinha dinheiro para pagar todos eles. Para fugir da humilhação, seria necessário vender um dos escravos. O pequeno Joe, filho da cozinheira, foi escolhido. Ordenaram sua mãe que o vestisse com roupas de domingo e o mandassem para casa. Ele surgiu com uma expressão alegre, foi colocado na balança, e tal qual os porcos, foi vendido aquilo. Sua mãe não sabia da transação, mas começou a suspeitar quando o filho partiu para Petersburgo de carroça. A verdade lhe surgiu à mente. Ela implorou que o seu garoto não lhe fosse tirado, mas o seu senhor a acalmou, dizendo que ele só estava indo até a cidade e voltaria pela manhã. A manhã chegou, mas o pequeno Joe não voltou para sua mãe. As manhãs foram se passando e a mãe foi para o túmulo sem nunca mais ver o seu filho. Certo dia foi açoitado por sofrer por ele. O coronel Burro não gostava de ver os seus escravos tristes, e aqueles que ofendiam dessa maneira eram sempre punidos. Aí ela vem falando rostos reluzentes, muitas vezes não queria dizer corações alegres. Ela vem relatando que outras coisas aconteceram quando ela era criança. E outra coisa que lhe marcou foi quando um dos seus tios tirou a própria vida.
após ele perdeu o par de arados, ganhou novos. Semanas depois, esse par de arados novos foi lhe roubado. Em vez de sofrer a punição que seu amo lhe traria, ele preferiu tirar a própria vida. E ela vem colocando aqui como o público dela era um público branco, que a escravidão tinha um lado sombrio, que era totalmente desconhecido do público no qual ela escreveu o livro. Perfeito, pessoal. Para a semana que vem a gente vem para o capítulo 2, que é a infância e suas mágoas, e o capítulo 3, que é conquistando a liberdade. Espero vocês na semana que vem para continuar com o livro de Elizabeth Kekler, e até mais!